bom sábado a todos. E hoje, um pouco por todo o país, alguns até podem ter começado antes, mas estamos sobretudo a iniciar ou dar início à Semana de Oração dos Jovens. A nossa igreja não vai acontecer ainda, mas ela está garantida, isso é certo. Mas e porque eu não gostaria de ver jovens tristes, a mensagem é particularmente para eles. Nós vamos trazer uma mensagem, sobretudo para os mais jovens. Isto não quer dizer que ela também não se aplique aos adultos. Claro que se aplica. Mas ela foi, sobretudo, direcionada mais para eles. Hoje vamos ler o primeiro texto bíblico e nós vamos encontrar a mensagem de hoje em 1 de Reis. Venham comigo, em 1 Reis, capítulo 18. Estamos em 1 de Reis, capítulo 18, e vamos ler o versículo 21, que é talvez o versículo tema desta pregação, o mais importante de todos. Portanto, estamos em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 21. Então nós lemos o seguinte: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Temos aqui um grande homem de Deus. Temos Elias. Elias, que muitas das vezes até é comparado ao próprio Moisés devido às várias similitudes que eles têm e várias circunstâncias de vida que também viveram. E ele foi um grande profeta, de tal maneira que há uma profecia que viria alguém no espírito de Elias mais para o futuro. Ele foi um profeta que se manifestou sobretudo no reino do norte de Israel. Isto, nesta altura, o povo já tinha sido dividido em dois. Tínhamos o reino do norte e o reino do sul. E aqui, no século IX, nós temos Elias com o seu ministério, sobretudo quando estava a viver o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Com grande rigidez, digamos assim. O que é interessante compreender nesta situação é que estes reis começaram a introduzir, sobretudo, idolatria. E isso afetou muito o povo. Por isso começo por fazer uma pergunta. Será que os cristãos devem de ter duas identidades? É esse o tema da nossa mensagem de hoje. Cristãos, duas identidades. E nós vamos começar aqui por ver o episódio que vai começar a partir do versículo 17. Mas antes eu vou fazer uma introdução. Elias acabou por fazer uma predição, uma profecia que se cumpriu logo. E ele vai dizer, um pouco antes, no capítulo 17, logo no versículo 1, que nós não vamos ler, resumidamente vai dizer que não vai chover até ele o disser. E passaram sensivelmente 3 anos e meio e não havia chuva. Então, como vocês devem compreender, e porque a chuva era indispensável para as colheitas, para os animais e até mesmo para as pessoas para sobreviver, o rei era, sobretudo, uma das pessoas que estava chateado com esta situação. E então houve uma certa perseguição a Elias que teve de se esconder, para, de certa forma, se proteger. E nós voltamos aqui ao capítulo 18, no momento em que, finalmente, Elias vai aparecer ao rei. E o primeiro encontro, e nós vamos seguir a mensagem a partir de agora, do versículo 17, e nós vamos ver aqui o que é que o rei vai dizer quando encontra Elias. O que é que vocês diriam a alguém em quem vocês estivessem chateados? Alguns, se calhar, ficavam em silêncio. Mas esta é a forma como o rei se manifestou quando encontrou Elias. Vejam comigo no versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe em Elias, Acabe, que é o rei, disse Acabe: És tu o perturbador de Israel?
Nestas palavras vemos claramente que o rei não estava nada satisfeito. De facto, ele sentia que ele era um perturbador, alguém que estava, de certa forma, a perturbar. Palavras bem claras, digamos assim. Alguém que estava realmente a trazer problemas. Ele era o perturbador, digamos assim. Agora, como é que Elias vai se safar desta? O que é que ele vai dizer como resposta? Versículos 8. Então disse ele, Elias, eu não tenho perturbado Israel. Portanto, ele vai negar claramente que ele não tem estado a perturbar. Mas, ele vai acrescentar, tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Elias está claramente a dizer, olha, os ensinamentos que o Senhor, teu Deus, te deu, não estão a ser cumpridos por ti. Por outro lado, tu enverdaste noutra vereda em que tu estás a seguir caminhos de idolatria. Por outras palavras, Elias está a dizer que ele era um mau exemplo para o povo. E eu pergunto aqui aos pais, qual é a influência nossa, o nosso exemplo para os nossos filhos? Agora eu falo com os filhos, para os jovens. Jovens, quando os vossos pais dão um mau exemplo, como é que vocês vão dirigir? Se calhar aquilo que eles vão dar como ordem, vocês não levam tanto a sério, não é verdade? Pois é o que acontece aqui neste caso. Nós vimos um rei que está a ser um mau exemplo para o povo. E é claro que o povo estava a ser influenciado por estas doutrinas e este mundanismo, digamos assim, deste rei. Então, a partir do 19 e 20, o que vai acontecer é que Elias vai propor em que todo o povo e ainda uma série de profetas, nós temos 450 de Baal e 400 profetas de Aserá, portanto é uma série enorme de profetas, para se juntarem no Monte Carmelo. E não era por acaso que eles tinham escolhido o Carmelo. Carmelo era um monte que tinha uma visibilidade enorme. Então o que Elias, o que é que ele estava aqui a fazer? Ele estava a criar uma cena, uma situação que fosse um exemplo para todo o povo, para que o povo todo pudesse seguir o que se ia passar a seguir. E então, no versículo 21, vem a pergunta importante desta mensagem. A pergunta que leva a que o povo se faça uma pergunta a si mesmo. Até quando cocheareis entre os dois pensamentos? O que é que Elias está aqui a perguntar? O problema é que o povo vivia uma vida dupla. Ou seja, uma dupla identidade entre dois pensamentos. Já viram alguma vez um cristão que era cristão, que vinha à igreja, mas que depois na sua vida cotidiana parece que era outra pessoa? Neste caso, era o antípodes ainda. Ou seja, era cristão, de certa forma, mas também era um idólatra. Vivia as duas situações. Se fosse Jesus a falar com o povo, diria claramente, não podeis servir a dois senhores. Só podeis escolher um. Mas o povo estava dividido naquilo que tinha de tomar como decisão. Havia uma dupla identidade. Agora, há uma frase de um pregador protestante do século XIX que eu queria aqui trazer, que eu acho bastante interessante. Ele diz o seguinte, chama-se Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. É um bocadinho difícil de pronunciar, mas é assim mesmo. É um pregador protestante do século XIX que vai dizer o seguinte: se você tiver de dúvidas de alguma coisa, duvide da dúvida e nunca da palavra de Deus. Ou seja, na palavra de Deus temos consistência, temos a verdade, temos o rumo, temos a certeza que devemos seguir. Se surgir algo a mais, disso duvidem. O que ele está a querer dizer, de certa forma, é que nós podemos confiar na palavra de Deus. O que vier a mais, nós temos de ter cuidado da nossa vida. Por isso, eu pergunto, podemos ter uma vida de dupla identidade? Podemos. Infelizmente existe. Sabem aqueles cristãos que têm duas roupas? Uma que é a roupa de sábado, vamos falar aqui agora para o nosso ambiente, e chegam a casa, despedem a roupa, tiram a gravatinha, tiram tudo, e durante a semana têm uma roupa diferente para toda a semana. Mas vocês vão dizer, sim, pastor, claro, a roupa de sábado é melhor, é aquela que nós temos feito mais arranjadinhos, mas é roupa que refere ao caráter.
No sábado eu tenho uma postura cristã e durante a semana eu faço tudo e muito mais outras coisas que se calhar eu não faria no dia de sábado. E isto são duas identidades também. Não tão profundo, se calhar, ou não. Nós vamos já ver até ao fim. Então, o que é que vai acontecer a seguinte? Vamos ver então, perceber uma coisa importante. Nós vemos aqui tantos e tantos profetas. Já se deram conta? Quantos profetas estavam ali naquele momento? Vocês leram? Ninguém chegou ao número. Está no versículo 19. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. 850 profetas. Agora eu pergunto, quantos profetas de Deus estavam presentes? Porque os outros tinham sido perseguidos durante os 3 anos. É verdade. Portanto, temos aqui um homem de Deus contra 850 outros profetas de outros deuses. Vamos pôr esta assim, desta forma. E aqui está um desafio. Ele vai lançar um claro desafio para o povo. E isto encontra-se no versículo 22. Aliás, a partir do versículo 25, diz assim, ele vai lançar um desafio. E o desafio, claramente, era que pudessem, cada um deles, ou seja, os profetas de Deus, que neste caso é só um, que era o Elias, e os profetas de Baal, que já viram que eram muitos, e os outros que não são mencionados posteriormente, pudessem fazer um sacrifício. Até aqui está tudo bem, eles já o faziam claramente. E o objetivo, diz o texto, era que se o Deus que respondesse por fogo do céu, esse seria o verdadeiro Deus. Agora, há aqui uma coisa que eu não disse desde o início e que tenho que parar para pensar, para vos mostrar. Algum de vós sabe o que é que significa o nome Elias? O irmão Henrique, se calhar, até sabe a resposta. Não? Não sabe? Já sou? Tudo bem. É normal. Mas atenção, os nomes das pessoas e personagens não estão lá por acaso. O nome Elias significa Jeová é Deus. E Jeová é Deus, é o profeta de Deus, que vem para revelar quem é o Deus, neste momento do Monte Carmelo. Coincidência? Nenhuma. É como se toda aquela vida daquele homem estivesse centrada naquele momento, naquele desafio com aqueles profetas. Naquele momento. Era para isso que servia ele servia. Era para revelar quem era o próprio Deus, digamos assim. Quando nós vamos ler o versículo 26 até o 29, e eu não vou aprofundar aqui muito, porque senão teríamos aqui pano para mangas também para desenvolver, nós vamos ver estes 850 ou 450 profetas de Baal e de outros ídolos a quererem, de certa forma, incentivar os seus deuses para poderem lançar fogo do céu. Para mostrar o quê? Para mostrar que Baal é o rei verdadeiro. A resposta é que não houve fogo do céu. Eu posso acrescentar algo que vem do Espírito de Profecia, que estive hoje a ler num livro Profetas e Reis, de Ellen White. Ellen White diz que Satanás estava pronto para lançar fogo do céu. Ele estava pronto. Mas o Senhor Deus disse, não faz isso. Ele limitou o acesso de Satanás naquele momento. Meus caros, se o Senhor não tivesse limitado Satanás, ele ia lançar fogo do céu. Ou seja, o Espírito de Profecia indica-nos que ele tem poder para isso. Mas ele não fez porque o Senhor não autorizou. Isto para dizer-nos que desde o início da Terra até ao fim deste grande conflito, Satanás está, de uma ou de outra forma, sempre limitado. Isto é uma boa notícia. Amém? O Senhor teve desde o início sempre a primazia, esteve sempre ao leme. É algo importante que nós devemos compreender para a nossa vida. Agora, qual é a resposta que estes profetas vão ter do seu Deus? Vão ter um silêncio.
Afinal, não há resposta daqueles deuses, daqueles ídolos, digamos assim. Estes homens saltavam, eles cocheavam, eles cortavam-se. O texto bíblico diz que eles estavam com pedaços de sangue por todo o lado. E o mesmo termo que nós temos aqui de cochear no versículo 21 é o mesmo que temos no versículo 26, quando diz que saltavam sobre o altar que se tinha feito. Ou seja, parece que aqui um paralelo em que nós vemos profetas realmente a viverem aquilo que eles estavam a viver como profetas, digamos assim. Uma vida de duas identidades. O que é mais interessante também de compreender é que quando se vive uma vida afastada de Deus, leva a que o inimigo tome posse da nossa própria vida. Muitos daqueles homens do povo de Israel estavam, de certa forma, debaixo da alçada do próprio inimigo. Eles viviam uma vida de disparidade. E o inimigo, de certa forma, entrou nas suas próprias vidas. Eu queria-vos trazer uma experiência pessoal que aconteceu comigo há uns meses atrás. Eu não estava aqui ainda na ilha, não posso precisar há quantos meses foram, mas foi de um jovem. Um jovem de uma das minhas duas igrejas, não vou enunciar o seu nome nem a igreja, precisamente. A sua família veio ter comigo e ela estava muito preocupada. Mais precisamente também dizia-me: pastor, o meu filho está muito afastado, eu não o reconheço. Eu disse: bom, eu posso falar com ele. E ela começou-me a contar os problemas que ele estava a viver. Ele começava a beber bebidas alcoólicas, embriagava-se de tal maneira que não vinha à casa dormir, ficava na rua. Enfim, amigas próximas diziam simplesmente que aquela não era a pessoa que elas conheciam, um amigo que elas tinham, digamos assim. De tal maneira que as palavras que este jovem preferiam não eram as dele, não eram ele, simplesmente. Então um dia eu tive a oportunidade de aproximar-me deste jovem, que inicialmente começou-se aos poucos a afastar-se da igreja. A sua família vinha, nós orávamos pelo jovem e eu quis também saber um pouco mais sobre este jovem. E então aconteceu que um dia, quando ele estava a sair do trabalho, e ele também não estava a ter uma vida tão coerente com o trabalho, nós fomos buscá-lo. Ele não vivia muito longe da sua casa onde viviam. Ele vinha do trabalho de um sítio perto de casa, assim é que é. E então nós fomos de carro buscá-lo. E ele cedeu e veio connosco. E então, quando o recebi no carro, eu fiquei surpreendido por ele ter entrado no carro. Porque na conversa que eu tive com a sua melhor amiga, que curiosamente é filha de um outro pastor, que curiosamente não é adventista, mas é um outro pastor protestante, ela chegou a dizer que ele certamente estava fora de si. Provavelmente ele devia ter um demónio nele. Era mesmo esse o termo que ela dizia, porque não é normal o tipo de vocabulário empregado por aquele jovem. E eu, meus caros, eu tive a experiência, não sei como explicar, de estar aquele momento ali com aquele jovem, com a família atrás a orar, porque a família também tinha ido comigo, e nós vimos o jovem a transpirar de tal maneira e simplesmente o que aconteceu nos minutos depois de estarmos ali 30 minutos a falar, eu falar diretamente com ele, eu vi várias coisas a acontecerem. E a última que aconteceu, depois daquele jovem entrar em consciência de si, depois de estarmos em oração e estávamos a orar alto no carro, foi que o jovem abanava a cabeça, olhando para um lado e para o outro, e olhando para mim, ele perguntou: onde é que eu estou? E depois demos um grande abraço e a família ficou muito satisfeita porque conseguimos resgatar este jovem que certamente tinha sido tomado literalmente por um inimigo e que estava completamente diferente. Ao ponto da família querer voltar para o Brasil e aquele jovem não queria saber, queria ficar ali sozinho. As consequências, claro, esta é uma consequência que vai até ao limite. Não pode acontecer connosco. Mas até onde é que nós vamos abrir portas na nossa vida para ceder no campo do inimigo? E então o que vai acontecer é que depois
deste episódio acontecer, depois destes profetas terem permitido ou estado ali, até, diz o texto, um pouco depois do meio-dia, que era o período correto de eles fazerem sacrifícios aos seus deuses. E depois de Elias também ter gozado um pouco com eles, foi mesmo claro. Talvez o vosso Deus esteja a dormir e outras frases mais. Então chegou o momento de Elias entrar em ação. O momento em que ele ia entrar, curiosamente, era o momento próximo do sacrifício da tarde. E isso tem uma ordem, tem um simbolismo enorme. Nós não vamos ter tempo para explicar tudo, mas basicamente, a partir do versículo 30, vamos ver aqui o que é que aconteceu. E por isso vou também pedir aos jovens que tomem atenção ao que nós vamos ver aqui. A primeira coisa que Elias começou a fazer foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E a todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O que é o altar? O que é que simbolizava, de certa forma, o altar? É o meio pelo qual o homem comunicava ou dava um certo sacrifício a Deus. Portanto, é, digamos, uma ponte, um acesso que ele tinha, digamos assim, a aceder ao próprio Deus. Nós temos a oração também, mas era uma forma de ele demonstrar ou dar algo da sua parte. Portanto, nós se quisermos estar, digamos, próximo de Deus, nós temos que, em primeiro lugar, jovens, construir o nosso altar. Temos que ter um altar, um sítio específico do nosso lar, da nossa casa, em qualquer lugar, em que eu vou ter com Deus. Tem que ter um altar construído. Mas não é um altar qualquer. Versículo 31. Elias tomou 12 pedras, conforme o número de tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Reparem que estas pedras tinham um símbolo muito importante. Estas pedras simbolizavam a identidade do povo. O povo, os 12 tribos. Ou seja, quando, isto é para os jovens, quando nós vamos até Deus, nós levamos a nossa própria identidade, aquilo que nós somos. Não convém ser fingido, é ser nós mesmos. Eu vou ter com Deus, eu vou como eu estou. Bem ou mal, eu vou ter com Ele. E normalmente nós vamos mal, porque se vamos levar um sacrifício naquele tempo, é porque nós temos consciência que pecamos. Mas eu vou ter com Deus, assim como eu estou. Versículo 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez o quê? Um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Um rego. Que estranho. Porquê é que ele ia fazer um rego? Quando nós vimos o episódio a seguir, vamos ver que aquele rego vai se encher de água. Ok? Nós podemos considerar o rego como um espaço e um tempo. Também, simbolicamente. Ou seja, algo que tem que ser preenchido. Eu, quando vou ante Deus, eu tenho de ir, de certa forma, me esvaziar, de certa forma, de mim mesmo para receber. Se eu estiver cheio, eu não devo, de certa forma, ir até Deus. Eu vou para receber, logo eu vou me esvaziar a mim mesmo com a identidade que eu tenho. Depois, não acabou aí. Podemos dizer que também, versículo 33, armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs ainda sobre a lenha, digamos assim. Esta lenha, simbolicamente, até poderá ser considerada, embora não haja nenhum texto bíblico claro, mas eu vejo aqui o corpo, o nosso próprio corpo. O corpo, porque ele vai receber uma chama especial. E nós sabemos que essa chama é o Espírito Santo, que vai arder, digamos assim, em nós, que nos vai dar outra dimensão. E o sacrifício, eu podia simbolizar o sacrifício como o nosso coração, a nossa própria vontade, que vai ser depois depositada quando o pecador mete as suas mãos sobre o cordeiro para transmitir o seu pecado. Portanto, a minha vontade, o meu coração é derramado ali. E depois de todos estes elementos estarem prontos, no versículo 36 a 37, o que é que Elias fez? Ele vai orar. Ele vai orar. Ele vai ter esta comunhão com Deus. E vamos ver a oração rapidamente dele. Versículo 36. E vou ler já a partir da minha oração. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
Manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e tu fizeste tornar o seu coração para nós. Elias, que significa Jeová é Deus, está a dizer a Deus, Senhor, mostra que tu és Deus. Estão a ver que bonito? Que está aqui esta poesia que existe aqui. Então, versículo 38, temos a resposta de Deus. Foi silêncio? O que é que aconteceu então? Já que estão aqui alguns jovens a responder. O que é que caiu do céu? Fogo. Mas não foi qualquer fogo qualquer. Um fogo que consumiu, diz o texto, o holocausto, a lenha, as pedras e ainda lambeu a água que estava no rego. Ou seja, foi tudo, eu diria que a própria presença de Deus, porque não é um fogo qualquer que temos ali. Lembram-se de um outro fogo que ardia numa sarça ardente e que não consumia? Nós vemos ali também a presença de Deus. Aquele é um fogo consumidor. É do 8 a 80. É praticamente o limite em que a presença de Deus devoradora apresentou ali. Agora eu pergunto, será que o povo ficou indiferente depois daquela manifestação? Versículo 39. E vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo então toma uma decisão importante. Quando ele compreende que não estava bem, quando ele compreende o rumo que ele tem que ter, quando ele compreende que a identidade que Deus nos convida a ter hoje é uma identidade apenas de ser cristão. Nada mais. Tudo o que for a mais não é de acordo com a vontade de Deus. E no versículo 40, termina este processo quando Elias disse que lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Ou seja, aqueles homens foram o sacrifício. Agora eu pergunto primeiro aos jovens, e visto que a pergunta inicial de Elias era: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Eu faço uma pergunta aos jovens. Que coisas na tua vida levam-te a cochear? O que é que tu tens na tua vida que te torna coxo? Coxo espiritualmente. Coxo com uma outra identidade que não é aquela de ser um cristão. E agora, em conformidade com o versículo 40, com a morte destes homens que não eram à vontade de Deus, eu faço esta pergunta. Que coisas precisam de morrer para que tu vivas? Para que tu tenhas esta identidade de acordo com a vontade de Deus? Sabem, muitos poderão dizer, bom, naquela época haviam os deuses, haviam as estátuas, em que o povo tinha para idolatrar. Hoje em dia não temos nada disso. Eu não tenho aqui nada comigo, mas, por exemplo, jovens, um telefone pode ou não pode ser um ídolo? Estão aqui já alguns a dizer que sim. Há uns que não largam o telefone, estão constantemente com o telefone. E quando há aquele som de uma mensagem, vão logo ver o que é que aconteceu. Logo. O telefone é uma ferramenta útil ou não? Assim como a televisão, como um piano. Vocês sabem as dificuldades que a igreja teve para implementar o piano na igreja? Nos anos 60 em particular? E antes? Não era bem aceito. E como tudo, as ferramentas, as coisas que temos, poderão ser usadas para o bem ou para o mal. Depende do uso que nós usarmos. Ou seja, o grande problema existe é da forma como usamos as coisas. Mas mais importante ainda, se algo toma mais tempo na nossa vida do que o tempo reservado para o nosso bom Deus, nós temos que refletir muito bem
se isso não é algo que nos esteja a coxear, a fazer coxear. O mais interessante, e nós vamos ver aqui só mais um texto, nós não vamos ter tempo para ver muito mais, é que nos versículos seguintes, até ao versículo 46, simbolicamente, a chuva que não caía há 3 anos e meio, essa chuva veio e voltou a cair outra vez. Ou seja, o povo teve que se preparar para receber as bênçãos de Deus. Meus caros, quantas das vezes nós queremos uma coisa e as coisas não acontecem? Será que nós estamos a viver uma vida de 2 identidades? Será que eu não me entrego completamente a Deus? Será que eu não sou fiel a Deus, agora que estamos a falar nas ofertas e dízimos e por aí fora? Ou será que eu não venho à igreja com regularidade? Ou será que eu tenho um casaco diferente durante a semana? E depois nós queremos, o Senhor não me responde. Lembram-se a frase do rei Acabe? O problema que ele punha a Elias, que Elias é que era o problema. Ele não tinha reparado que o problema ali da sociedade, da própria terra de Israel, digamos assim, era ele mesmo. E ele punha o problema nos outros. Meus caros, esta mensagem leva-nos sobretudo a pensar que nós temos uma missão importante a cumprir. Primeiro, nós temos de ter uma confrontação com Deus e ter uma decisão pessoal. Estou eu a manquear, estou eu a coxear. Agora faço aqui em forma de um pouco com alguma alegria. Vocês viram a mim, literalmente, a coxear há um tempo atrás. Mas isso era de forma física, não é? Isso, graças a Deus, já estou bem. Mas agora, de forma espiritual, estou eu a coxear? Há alguma coisa que eu não estou a fazer totalmente? Há alguma coisa que eu preciso melhorar na minha vida com Deus? Eu vou ler aqui um texto de Ellen White. Eu vou só ler metade, porque eu tinha aqui mais coisas interessantes. E diz o seguinte, no Comentário Adventista do Sétimo Dia, volume 2, página 902 e 903, diz o seguinte: quando o povo de Deus tiver o mesmo espírito que teve Elias, quando for tão sincero, corajoso, ativo e disposto a perseverar em oração, intrépido em face do perigo e ansioso para responder aos chamados do Senhor, então a obra de Deus será completada rapidamente e Jesus retornará. Eu diria mesmo, será que as pessoas não se estão a converter ao cristianismo? Ou será que o problema, afinal, não é lá fora? Mas pode ser cá dentro, aí connosco. Perceberem? Ou seja, que o Senhor nos apela hoje em dia é para saber como é que está a nossa situação com Deus. E se não está bem, a pergunta que nós devemos fazer é: quero eu ser realmente um filho e filha de Deus? E ligando para os jovens, querem ser jovens de valor ou não? Jovens em que podem dar um verdadeiro testemunho, e eu faço aqui um parênteses, e os adultos não me levem a mal, às vezes melhor do que um adulto. Qual é a decisão, jovem, que tu tomas hoje com a tua identidade? Que coisas vais abandonar na tua vida que podem te levar a coxear? Afinal, coxear pode ser uma coisa menos mal, fisicamente, espiritualmente. É terrível, porque nós deixamos de ser um verdadeiro cristão como Deus nos apela a ser. E, por isso, consequentemente, haverá uma seca espiritual, como houve no povo de Israel. Meus caros, não deixemos que a seca possa chegar. Se já estiver, nós temos de fazer alguma coisa. Temos de preparar este altar, segundo o próprio Elias teve a preparar. Mas antes que chegue a seca, preparemos-nos para ir ao encontro do nosso bom Deus. E que paremos de viver esta vida com 2 identidades. Se somos cristãos, se somos Jesus, então temos de ter uma identidade. Temos de ser como Jesus. E temos que ser fiéis a toda a prova. Que o Senhor nos ajude, sobretudo na nossa decisão, na minha decisão, na vossa decisão. Que o Senhor vos abençoe. Amém.
Continuando a adoração ao nosso Deus, vamos cantar, devemos prestar sempre atenção às letras dos nossos hinos. Alguns deles são autênticas orações. O hino 288, com o título Fiel a toda a prova. Desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Em qualquer tempo, qualquer hora, quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou. Ao Senhor. Paizinho do céu, queremos te agradecer por este amor tão grande que um dia inundou o nosso coração. E por isso, Senhor, porque tu fizeste morada em nós através do teu Santo Espírito. Senhor, nós devemos nos preparar sobretudo a cada dia, sobretudo quando somos postos à prova. Ajuda-nos, Senhor, a ter os olhos bem firmes em Jesus, a sermos um exemplo de valor para aqueles que não conhecem quem Tu és. De certa forma, seremos testemunhos vivos para eles quando somos postos à prova e mantemos esta integridade, desta identidade de ser cristão, Senhor. Senhor, abençoa-nos. Senhor, que o Teu Santo Espírito continue a trabalhar em nós, sobretudo num ou outro aspecto que ainda não possa estar bem. Tu ainda nos dás a oportunidade de mudar e de nos preparar para essa vinda gloriosa do Senhor Jesus. Até lá, Senhor, que Tu possas
não nos deixar nunca, mesmo que nos estejamos tão afastados, que Tu continues ainda a trabalhar em cada um de nós. E dessa forma, que naquele dia possamos ser reconhecidos como cristãos de valor de uma só identidade. Senhor, eu peço em particular uma bênção para os jovens da Igreja, mesmo aqueles que com uma idade avançada se sintam jovens no interior, e que eles compreendam que, sobretudo, que Tu és um Pai que estás sempre perto de nós, mesmo que nós façamos asneiras ou algumas maldades. Senhor, fica connosco neste dia de sábado. Te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor.